Paz do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, estamos aqui com mais um estudo para os irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero falar para os irmãos hoje de como nós, então, Casa de Israel, nós cristãos, fomos chamados para a obra. Por que o Senhor nos chamou para a obra? Quero passar para os irmãos um caminho por aí. Antes eu quero falar para os irmãos que se os irmãos querem ver o nome do Senhor ser engrandecido aí nas redes sociais, se inscrevam em nossos canais e compartilhe esse vídeo para que possamos fazer esse trabalho glorioso. Amém? Em nome de Jesus. Nós, irmãos, somos descendentes das 10 tribos do norte de Israel. Está lá em 1 Reis 11 e 12, é uma separação das 10 tribos do norte com as 2 do sul. E as 10 tribos do norte, elas vão ser aprisionadas na Síria espalhada pelo mundo. Eu tenho falado muito disso, porque é importante entender o que aconteceu lá para entender as profecias. Se nós entendermos o que é Casa de Israel, nós vamos destravar em torno de 70% dessas profecias aqui, que muitas pessoas não conseguem entender. Então nós descendemos das 10 tribos do norte, que nunca voltou, foi levada embora e nunca voltou. Nós, cristãos, pertencemos a essas tribos. Nossos pais estavam nessas tribos. Amém? Mas aqui em Isaías 65, o versículo 1 diz assim, ó: fui buscado dos que não me perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha, nós cristãos, Casa de Israel, estamos espalhados no mundo todo. Nós estamos em todas as nações. Mas o Senhor diz aqui, ó, fui chamado por uma nação, fui achado por aqueles que não me buscavam, uma nação que não se chamava do meu nome. Nós não chamávamos do nome do Senhor. Uma nação. Por que ele fala uma nação? Porque essa nação chama Casa de Israel, descendentes da tribo de Efraim. Amém? Glória a Deus. Nós somos descendentes da tribo de Efraim. Está lá em 1 Reis 11, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Isaías 63, ó, vou dar mais uma ênfase nesse entendimento aqui. Ó. Isaías 63, o versículo 16 diz assim: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos conheça, tu, ó Senhor, é nosso pai, nosso redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Aqui, o próprio Espírito Santo está inspirando aqui Isaías nessa palavra. Nós é o nosso Deus, mesmo que tu ainda não nos reconheça. Porque havia possibilidade de volta dessas 10 tribos do norte, tinham se tornado gentias, tinham abandonado as coisas do Senhor. Isso aqui, lá na cruz, aqui mais ou menos uns 700 anos aqui para frente, o Senhor Jesus vai resgatar a casa de Israel, vai trazer de volta na cruz. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor morre na cruz para restaurar a casa de Israel. Glória a Deus. 17 aqui, ó. Porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Por que ele falou isso? Ó? Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Qual que é as tribos da herança? Eram as 10 tribos do norte que foram embora. E o Senhor endureceu esse povo aqui porque ele realmente pecou gravemente com o Senhor. Tinha muito pecado feio. E o Senhor abandonou, deu carta de divórcio a esse povo aqui. Amém? Só por um pouco de tempo, o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. O Senhor nunca dominou sobre os gentios, e agora a casa de Israel, no mundo, era chamada de gentia. Os próprios judeus, os irmãos vão lembrar, no tempo do Senhor Jesus, não falavam com o povo das 10 tribos do norte, que a capital era Samaria. Lembra da mulher samaritana? Ela falou, os judeus não conversam com o samaritano. Eram proibidos pela religião da época de falar com os samaritanos, que eram os descendentes das 10 tribos do norte. Por causa dessa prisão, houve uma mistura de povo. O rei Salmanaser da Síria pegou o povo das 10 tribos do norte, levou embora e trouxe um povo no lugar. Ele fez uma mistura de gente ali. Aí então, a religião oficial, o sistema religioso, não aceitava que aquele povo pudesse ser salvo. E o Senhor estava cumprindo a palavra que ele disse para Abraão, que seria pai de uma multidão de nações. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender aqui em Romanos, agora, em Romanos 10, em nome de Jesus, essa ligação, casa de Israel, casa de Judá.
Então Paulo, que ele era da tribo de Benjamim, judeu da tribo de Benjamim. Por quê? Porque as duas tribos do sul que ficaram, chamado Casa de Judá, era Judá e Benjamim. No capítulo 10, o versículo 1, ele diz assim: Irmãos, o bom desejo de meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele está falando aqui de Israel, nação de Israel, os judeus. Eles têm zelo do Senhor, porque eles seguiam as normas no maior zelo possível, mas não tinham entendimento. O entendimento era o Senhor Jesus que veio e eles não aceitaram. Porque, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o novo tempo, a igreja espiritual chegou. O Senhor Jesus resgata a casa de Israel da morte, vamos dizer assim, porque ela estava condenada à morte, estava no pecado, virou gentia. Ele resgata de volta com os gentios para a igreja espiritual. E os judeus que estavam seguindo o Senhor não aceitou. Ele não aceitou isso. A igreja, o sistema religioso da época, não aceitou isso aí. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui no versículo 16, nesse mesmo capítulo 10, seguindo esse entendimento. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Fazendo uma referência aos judeus. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com a gente insensata vos provocarei a ira. Então tinha uma profecia do Senhor aqui, que dizia que ele ia trazer um povo que não era povo, que somos nós, gentios, casa de Israel que foi embora, não era mais povo dele. Isaías ousadamente diz: fui achado, isso nós lemos lá em Isaías agora, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, que é o povo judeu. E Paulo vai esclarecer ainda aqui por que o Senhor abandona o povo judeu, por causa dos pecados então, e ele havia promessas a Abraão, aos pais, ele resgata a casa de Israel de volta. Aqui em Romanos 11, no capítulo seguinte, o versículo 11 diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Se referindo aos judeus. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar a ciúmes. Glória a Deus, está entendido? E se sua queda é a riqueza do mundo, porque agora o mundo todo estava sendo chamado para a salvação, e isso era serviço deles evangelizar o mundo. Eles não fizeram, eles se opunham até aos samaritanos, que eram irmãos ali deles. Agora Paulo diz aqui, se a queda deles é a riqueza do mundo, a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então agora entra a plenitude da igreja espiritual. E somos nós que fazemos parte. Nós aceitamos o Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui de uma parábola, já para os irmãos. Antes eu quero ler aqui, em Romanos 9, na parte de trás de Romanos 9, aqui, o Paulo identifica isso aqui bem aqui para nós. Nos mostra com clareza o que aconteceu aqui. Que direis, Romanos 9, 22, irmãos, que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Paulo está fazendo uma referência ao sistema religioso da época. O Senhor suportou o sistema religioso da época, ele queria dar salvação aos gentios através da casa de Israel, trazer de volta na cruz do Senhor, formar a igreja espiritual. Então ele suportou aqueles vasos da ira, ele considerava vasos de ira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, que somos então a nossa chegada na igreja, pelos vasos da misericórdia do Senhor. Ele colocou sobre nós as suas misericórdias. Aqui Oséias vai dizer a mesma coisa, Paulo está repetindo Oséias aqui, tirou do livro de Oséias, no 25, Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era povo, e amado a que não era amado. Glória a Deus. Entramos aqui
para a honra e glória do nome do Senhor, entramos na igreja espiritual através da cruz do Senhor Jesus. Aqui em Mateus 21, o versículo 28, vai colocar os dois sistemas. Na época, numa parábola do Senhor Jesus, ele faz uma comparação dos dois filhos trabalhando na vinha. Os dois filhos, um é casa de Israel, somos nós, o outro é a casa de Judá, o sistema religioso da época lá. Então diz assim, ó, Mateus 21, 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Em verdade, aí os judeus vão dizer para ele assim, o primeiro, ele diz, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha como isso aqui é glorioso, parece de pouco entendimento. Mas vamos lá, os publicanos eram os romanos. Meretrizes são prostitutas. A gente levando para a parte espiritual, você pode pegar os publicanos como um povo que dominava. A Roma dominava sobre tudo. Então, os publicanos eram todos fora de Israel, da nação de Israel. E meretriz é a pecadora, a igreja pecadora. A igreja que a falsa videira. E está dizendo aqui que eles vão preceder os judeus. Então, presta atenção aqui para a gente entender bem essa palavra. Ele dirige ao primeiro filho e fala para o primeiro filho ir trabalhar na vinha. E o filho disse, eu não quero, mas depois arrependendo-se foi. Presta atenção que isso é glorioso, porque a casa de Israel, que vivia no pecado, já não era mais povo de Deus. O Senhor Jesus, daqui a pouquinho na frente, ia resgatar eles da cruz, ia derramar do Espírito sobre esse povo, para que esse povo formasse a igreja espiritual. Ele diz, não quero, não vou trabalhar, porque se sentia pecador para fazer a obra da vinha. Mas as misericórdias do Senhor alcançam o coração da casa de Israel, desse filho. E esse filho vem para a obra. São os nossos pais que chegaram até nós aqui. Nós somos esse filho. Amém? O outro, dirigindo ao segundo, ele de igual modo disse, eu vou. Mas não foi. Por quê? Porque essa casa de Judá se achava salva. O sistema religioso achava que a salvação estava neles. E nem mais ninguém mais é salvo. Está cheio de religião hoje assim, achando que eles são a salvação e não tem mais ninguém. Eles não eram salvos. Eles só eram um sistema religioso. Ele não queria trabalhar na vinha. Ele fingia que estava na vinha. Achava-se que já fazia o suficiente. Glória a Deus. O Senhor diz, as meretrizes e os publicanos vão te preceder. Paulo fala lá em Romanos 11, para que nós, oliveira braba, nós éramos oliveira braba, e fomos enxertada da boa, estamos aqui, para que a gente honre, porque se o Senhor nos colocou, tirou a boa para colocar nós no lugar, Ele pode tirar nós e colocar eles de volta. Em nome de Jesus, cuidado com religião, cuidado com coisas religiosas. A palavra do Senhor, a sã doutrina, não é religião, ela é a palavra do Senhor, é de liberdade, de vida. Vamos trabalhar na vinha, todos nós precisamos. Deixa aí o seu like, se inscreva nos canais. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Te coloque no caminho da vinha. Você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.